Vamos lá. O que ferida tem a ver com empreendedorismo feminino? Nada? Para te explicar o que tem, eu vou te contar uma historinha. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu era casada, tinha 2 filhos, cuidando da família, junto com meu marido. Eu trabalhava, ele cuidava das finanças, então toda a renda que eu tinha eu entregava para ele e ele gerenciava tudo. Um dia, ele sofreu um acidente e faleceu. Então eu me vi sozinha com os meus filhos, tendo que gerenciar a renda da família, o patrimônio da família, como fazer ser mãe e ao mesmo tempo cuidar de tudo. E naquele momento eu me senti um pouco injustiçada pela vida. Por que eu estava passando por aquilo? Só que de repente eu percebi que eu não era a única. O que eu mais passei a enxergar, e que antes eu tinha dificuldade de enxergar, é que existem milhões de mulheres no nosso país que estão cuidando dos seus filhos e trabalhando ao mesmo tempo. E é muito difícil gerenciar a vida de mãe, onde você tem que cuidar do seu filho, estar perto dele e ter um trabalho. Então, ou às vezes você já tem um trabalho, mas ter uma renda extra que te ajude a cuidar dos seus filhos, né? E como eu sou médica, cirurgiã vascular e já trabalho com pé diabético e amo trabalhar com pé diabético há muito tempo, eu percebi que talvez aquele ramo de feridas, aquele ramo de cuidar de pessoas com pé diabético e com outras feridas, fosse uma forma de ter uma renda extra. No meu caso, trabalhando com o que eu gostava. Mas dentro daquele trabalho eu percebi que eu estava rodeada de inúmeras enfermeiras, técnicas de enfermagem, que também eram mães como eu, que muitas vezes eram mães solo como eu, e que também precisavam fazer uma renda extra, e que também precisavam cuidar de seus filhos. E foi então que eu percebi que cuidar de ferida é uma forma de que muitas mulheres enfermeiras, técnicas de enfermagem, podem trabalhar enquanto os filhos estão na escola. Então ela pode sair, fazer curativos, ganhar um pouco com aquilo, cuidar bem das pessoas e ainda voltar para casa e cuidar do seu filho. A questão é que eu comecei a perceber que as pessoas não sabem fazer isso. Então isso passa a ser um perigo. Como que você vai cuidar da saúde de alguém se você não souber cuidar? Fazer curativo, cuidar de uma ferida, não é só ir lá fazer uma limpezinha e botar uma gaze em cima, que é o que muitas pessoas pensam. Então eu decidi, vamos fazer algumas aulas, vamos fazer alguns vídeos onde a gente vai instruir, começar a ajudar a chegar à educação, tanto para ganhar a renda extra, para que ela possa saber fazer o serviço, e eu quero trazer para vocês também algumas dicas de como gerenciar essa renda extra. Porque um grande problema é que não adianta você fazer uma renda extra e não saber cuidar dela. Não adianta você fazer um curativo e cobrar menos do que você gastou, se você não souber tudo que gastou. Primeiro, a gente vai aprender sobre feridas, vamos aprender a fazer o serviço direitinho. E depois a gente chega nessa parte de saber gerenciar um pequeno negócio para que você possa ter sim a sua renda extra, mas também possa entregar um trabalho de qualidade para as pessoas que precisam. O que é uma ferida? Ferida é uma perda da barreira da pele. A nossa pele, ela nos individualiza, ela faz com que nós estejamos separados do mundo exterior. Então imagina uma caixa que ela foi de presente que ela foi embrulhada. Então a pele é esse embrulho. Toda vez que esse embrulho quebra, que ele se perde parte daquilo, a parte de dentro fica exposta ao meio. Então toda vez que a gente faz uma ferida, a gente fica exposta ao meio externo. Mas existem várias causas. E nesse vídeo aqui eu quero que você entenda isso. Quais são as causas para uma ferida? Quais são os fatores que ajudam ou não ajudam a cicatrizar? Por que uma ferida se torna crônica ou não? Para você aprender a fazer um diagnóstico e saber se essa ferida está na sua mão tratar ou se essa ferida vai precisar de um auxílio médico, vai precisar de um auxílio de um profissional diferente para ajudar a cicatrizar. O que eu vejo na prática é que muita gente fica fazendo curativo, vários curativos, sem entender o que está fazendo, e a ferida não cicatriza, porque não basta cobrir, você tem que tratar o que está acontecendo ali. Então vamos lá. Quais são os tipos de ferida? Eu posso ter feridas agudas, feridas crônicas, existem várias classificações. Eu não tenho a intenção, nesse vídeo aqui, de trazer cada classificação exata para vocês. Eu quero, de uma forma geral, nesse primeiro vídeo, mostrar que você tem que olhar para a ferida como um sinal de que alguma coisa não vai bem. Sabe aquela coisa? Quando a gente encontra uma pessoa com febre,
A febre pode ser porque ele está com pneumonia, ele pode estar com uma dor de garganta, ele pode estar com uma virose, ele pode estar com uma meningite. A febre é a febre. Então, a mesma coisa é a ferida. A ferida é um sinal. Agora, o que está errado, a gente tem que descobrir para tratar a causa. E aí, aquela ferida naturalmente vai voltar a cicatrizar. Então, eu posso ter uma ferida aguda, que é aquela ferida que acabou de acontecer. Eu posso ter uma ferida crônica, que é aquela ferida que ela está levando mais de 4 semanas para cicatrizar. Eu posso ter uma ferida de acordo com a causa. Pode ter sido um trauma, pode ser uma doença, ela pode ser uma área de pressão, uma infecção. Então eu tenho que identificar o que está acontecendo para que eu possa iniciar o tratamento. Além das causas das feridas que eu preciso saber para poder tratar, eu preciso também conhecer fatores de riscos que podem estar associados àquela ferida. Um que é clássico, que todo mundo entende que atrapalha na cicatrização, por exemplo, é o diabetes. Uma pessoa com diabetes, ela tem uma dificuldade de lidar com infecções, ela tem uma resistência mais baixa para infecções quando está descompensado e ela pode evoluir com dificuldade de cicatrização. Pessoas que têm má circulação podem ter problemas com feridas para não cicatrizar. Pessoas acamadas ou com deformidades em alguma parte do corpo, elas podem ter dificuldades para a cicatrização de feridas. Pessoas que ainda estão com infecção. Então, na verdade, é preciso descobrir a causa e depois de evidenciada a causa, procurar os fatores que estão associados àquilo ali. Tratando a causa e removendo os fatores que eu posso remover, porque, por exemplo, eu não consigo acabar com o diabetes da pessoa, mas eu consigo controlar o diabetes. Então, quem está cuidando da ferida, se você sabe que o paciente é diabético, você que está cuidando tem que orientar. Olha, eu preciso que procure um endocrinologista, eu preciso que o seu diabetes esteja bem controlado para que o meu curativo funcione bem. Pessoas desnutridas, pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica, que podem estar com algum tipo de hipovitaminose. Olha, a ferida não está indo bem, eu preciso que procure um nutricionista, um nutrólogo, alguém que possa te dar um suporte para a sua alimentação ou algum tipo de suplemento. Não façam isso por conta própria. Procure o profissional adequado, porque se não estiver bem tratado, você não vai conseguir tratar a ferida. Porque, na verdade, quando você abre uma ferida, o tempo todo o corpo está tentando cicatrizar. É como se houvesse uma guerra onde tem fatores cicatrizantes todos os dias e fatores destruidores todos os dias. Imagina uma balança. Quando eu tenho muita destruição e pouca cicatrização, a ferida vai abrindo. Se eu tiver pouca destruição e muita cicatrização, a ferida vai fechando. E quando eu tenho, elas estão equilibradas, é aquela ferida que não fecha. Ela não aumenta, não diminui, mas não fecha. Porque eu tenho destruição e cicatrização iguais. O corpo da gente é vivo, a ferida é viva, ela está o tempo todo ali modificando. E é por isso que muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas doutora, qual o melhor curativo que existe? E existe o erro de achar que o melhor curativo é o curativo mais caro. Mas na verdade, o melhor curativo é o curativo mais adequado para aquela lesão que você vai avaliar. E é por isso que você vai avaliar a causa e vai avaliar os fatores de risco associados. Para entender a cicatrização, você tem que entender que ela acontece em 4 fases. A primeira fase é naquele momento do corte, no momento da abertura da ferida, a fase da hemostasia. A gente corta a pele, ela começa a sangrar. Naquele mesmo momento, o seu corpo vai ter atitudes reativas para parar o sangramento. Uma vez que parou o sangramento, a gente vai começar a fase de inflamação. Inflamação não é a mesma coisa que infecção. Inflamação é uma resposta do corpo com células brancas para reconstruir aquela área que foi agredida. É o seu exército indo atuar para fazer a cicatrização. Infecção são bactérias provocando doença. Como é normal ter bactérias na pele, todo mundo tem. Só que na hora que eu rasgo aquela proteção que isola a gente do mundo, a bactéria entra no nosso corpo. E aí ela começa a fazer a infecção. A bactéria entra e provoca infecção. E existe uma resposta inflamatória do corpo. Então a bactéria provocando inflamação, o nosso corpo responde para debelar aquela infecção com a inflamação. Então eu tenho o processo de hemostasia, tenho o processo de inflamação. Uma vez resolvido aquilo, o seu corpo vai começar a fabricar muitas células. Ele está reconstruindo aquela parede.
Então, todos os dias ele vai estar fazendo tijolinhos para reconstruir aquela parte. E então, só que ele vai fazer o seguinte, olha, para a gente se livrar logo do problema, constrói logo um paredão aí de qualquer jeito para fechar a ferida. Depois ele vem para uma fase que a gente chama de remodelação. Olha, essa parede ficou horrível. Agora vamos arrumar, vamos remodelar essa parede, fazer uma pele bonitinha de novo? Então, esse demora um pouquinho mais, tá? Quando eu tenho infecção, eu não vou conseguir fechar a ferida. Então, agir sobre a causa, agir sobre os fatores de riscos, eu vou perguntar, tem infecção? Se tiver infecção, essa infecção precisa ser tratada. E nessa hora, se for preciso, vai ser preciso antibióticos, precisa de um médico atuando em cima do auxílio dessa ferida. Na verdade, cuidar de ferida é multiprofissional. A gente precisa de uma boa nutrição, uma boa equipe de curativo e um bom suporte médico também. Então, causa, fatores de risco, identifiquei que tem infecção, acabei com a infecção, agora eu vou chegar na fase das coberturas, que é o que todo mundo acha que é curativo, que é só cobrir. Não. Olhei para a ferida, eu vou olhar se tem debris, se tem resto de células mortas que precisam ser retirados. Algumas vezes você vai precisar de um procedimento cirúrgico para isso, outras vezes existem coberturas, existem correlatos que vão poder fazer esse debridamento de forma química. Imagina que a sua parede, a sua panela está suja, tá? Você pode pegar uma faca e ficar lá, né, raspando para tirar a sujeira. Ou você pode pegar um detergente, colocar ali, deixar de molho, para aquela sujeira ficar mole e limpar, não é assim? A mesma coisa com a ferida. Eu posso fazer isso de forma química, colocando uma pomada que vai tirar aqueles debris que estão ruins ali na ferida, ou eu posso levar para um centro cirúrgico ou para uma sala de ambulatório, onde você vai debridar com bisturi, com a lâmina, aquela ferida. Debridar com lâmina é só para profissional autorizado, tá? As pomadas que são debridantes químicos, a gente vai ter um vídeo só para falar sobre esse tipo de material. Comecei a debridar, eu vou olhar se essa ferida é muito exudativa ou pouco exudativa. Por quê? Os nossos soldadinhos, nossas células brancas, as células inflamatórias que eu falei, para que eles consigam agir, eles precisam de um tanto de umidade correto. Pouca umidade fica seco e eles não conseguem chegar na ferida, e muita umidade eles ficam diluídos, eles morrem afogados. Então, eu preciso manter essa ferida com uma umidade correta. Uma ferida que está muito seca, eu vou usar uma cobertura que me ajude a umedecer. Uma ferida que está muito úmida, eu vou usar uma cobertura que ajude a enxugar a ferida. Uma ferida que ainda tem infecção, que ainda tem bactéria ali, eu posso usar uma cobertura que contenha, por exemplo, prata, que contenha iodo, que são substâncias bacteriostáticas, vão me ajudar a tratar a infecção enquanto eu dou antibiótico. Melhorei aquilo ali, aí sim, quando eu tiver sem infecção, com a umidade adequada, a gente vai começar a perceber que a ferida vai cicatrizando. Se a ferida não cicatriza, alguma coisa está errada. Toda ferida tende a cicatrizar se a gente está fazendo a coisa certa. Um grande problema é a falta de vascularização. E aí tem que ser um cirurgião vascular para olhar e entender se tem falta de circulação. Por quê? O antibiótico que você dá vai chegar na ferida pelo sangue. As células inflamatórias chegam na ferida através do sangue. Então, se não tem sangue chegando naquela ferida, a maioria das coisas que a gente está fazendo não está chegando lá. Então, é um importante fator a falta de circulação, que uma ferida não está cicatrizando. E aí, às vezes é preciso procedimento cirúrgico, isso aí vai ser uma coisa mais especializada. Um outro fator importante são áreas de pressão. É comum pessoas acamadas, que já tiveram AVC, ficarem deitados muito tempo e começarem a formar escaras sacrais. Por quê? Lembra que eu falei que é um equilíbrio entre forças cicatrizantes e forças que estão destruindo? Se ele fica deitado sob pressão o tempo todo, ele não consegue formar células novas ali. Então, às vezes, a mudança de decúbito vai ser importante. E isso é um ponto muito interessante, porque a gente acredita que é remédio e cobertura que vai fazer cicatrizar. E muitas vezes o fator mais importante é fazer o profissional que está cuidando, e nesse caso a família, aprender que algumas medidas de cuidado são até mais importantes do que o curativo. Se você não tirar o apoio, a pessoa não vai conseguir cicatrizar aquela área que está sob pressão.
Um outro ponto que é por deformidade, por exemplo, pés diabéticos. A gente tem vários tipos de pessoas que têm deformidade do pé já em consequência do diabetes. Vamos fazer um vídeo só para falar sobre isso. E essa deformidade faz com que as feridas aconteçam de dentro para fora e não de fora para dentro. O pé, ele tem uma curvatura ao longo do pé. Com o diabetes, ao longo dos anos, ele perde essa curvatura. Então, quando ele pisa, o osso começa a pressionar, vamos falar a carne, o osso pressiona a carne naquele ponto ali. E muitas vezes, aquela ferida apareceu de dentro para fora. E quando feriu e apareceu a lesão, a bactéria que estava normal na pele do pé entrou e provocou a infecção. Então, muitas vezes, eu preciso de sapatos adequados, palmilhas adequadas que tirem essa pressão. Ou, no caso, feridas no membro inferior, que são feridas provocadas por varizes. Eu vou precisar de elastocompressão, eu vou precisar fazer compressão dessa perna, senão não cicatriza. E muitas vezes, o que eu percebo na prática de muitos anos lidando com ferida é que o beabá, todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe prescrever um remédio, todo mundo sabe fazer um curativo, limpar, colocar a cobertura. E os pontos que eu mais vejo erros são aqueles pontos onde a gente precisa de medidas comportamentais. Porque quando eu falo pela primeira vez para o paciente assim, olha, eu preciso que você use uma meia elástica, eu preciso que você use uma atadura compressiva para essa ferida cicatrizar. Ele, tá brincando comigo. E às vezes eu vejo pessoas falando, doutora, eu já gastei horrores, valores altíssimos em curativo e não cicatrizou. E às vezes é porque o curativo não cicatriza porque ele é caro. Cicatriza quando ele é efetivo. Às vezes o que faltava era uma elastocompressão. Um outro tipo de ferida que é comum ter problema é feridas por pressão alta. As pessoas não sabem, mas existem feridas na perna que são consequentes à hipertensão. Então, uma das avaliações que você tem que fazer primordial quando você chega para começar um tratamento de ferida de um paciente é medir a pressão dele. E não medir uma vez, porque você pode ter medido numa hora que ela estava boa. É pedir para que o paciente meça a pressão dele 3 vezes ao dia em horários diferentes ao longo de uma semana, de 2 semanas. Porque o paciente acredita que quando a pressão dele está alta, ele sente alguma coisa, mas isso não é verdade. A pessoa pode estar com a pressão altíssima e não está percebendo nada. E às vezes o primeiro sinal da hipertensão é aparecer uma ferida na perna. E tem mais, as feridas hipertensivas, e eu quero fazer vários vídeos, eu quero explicar várias coisas para vocês sobre isso, a gente vai falar sobre feridas hipertensivas, são feridas que doem muito. O ar, só de pegar naquela ferida dói. E às vezes as pessoas tomam aquele paciente como uma pessoa que está fazendo mimimi, que está se aproveitando da ferida. E não é muito doloroso. E não tem remédio para dor, não tem nada que melhore aquela ferida se eu não tratar a hipertensão do paciente. E isso é que eu quero que vocês, depois desse vídeo, saiam daqui entendendo. A ferida é um sinal de que alguma coisa não vai bem, a gente vai cuidar da ferida, mas a gente vai principalmente cuidar da pessoa que tem ferida, da pessoa que está com aquilo. Olhar tudo que está em volta e não esquecer que aquela pessoa com ferida, ela sofre. Existe uma parte emocional ao lado daquilo ali que é muito importante. Por quê? Tem feridas que cheiram mal, tem feridas que têm muita secreção. Então as pessoas começam a perceber que quando ela chega, as outras pessoas se afastam. Elas às vezes não querem nem ir ao consultório médico, porque na recepção do consultório médico já tem outras pessoas que olham com cara feia, sentem um cheiro. Isso é muito desagradável. Então a gente tem que ter a humanidade, a delicadeza de olhar para o paciente e falar assim, eu sei, eu estou sentindo o cheiro me ajuda a perceber que tipo de ferida é, porque com o tempo a gente vai ver isso, que existem alguns cheiros próprios de determinados tipos de problemas, mas você está aqui para se tratar, eu estou aqui para cuidar de você e não permitir que isso continue. E mais, fazer a família entender que é um cuidado de todo mundo, do paciente e da família junto. E também orientar, porque algumas pessoas, elas começam a achar que como não está cicatrizando de jeito nenhum, ela vai começar a usar aquele remédio natural que alguém falou, não sei o quê. Já vi de tudo, já vi gente que botava urina na ferida para poder cicatrizar.
E eu brinco da seguinte forma: veneno de cobra é natural e mata. Então, na verdade, a diferença entre o veneno e o remédio, às vezes, é só a dose. E remédios naturais, chás, às vezes a gente não consegue dosar a exata dose que está indo ali. Cada vez que a pessoa prepara, ela prepara de um jeito. A gente não consegue dizer se ali foi contaminado ou não. Então, assim, evitar usar coisas naturais, porque ou você segue uma linha de tratamento e acredita e confia em quem está cuidando de você, ou não adianta ficar acendendo uma vela para Deus ou para o diabo. Então, mas também essa questão da confiança não é só do paciente, é também de nós profissionais mostrarmos para eles que nós sabemos o que estamos fazendo e que no momento que a gente não souber, a gente vai procurar um outro especializado que vá saber, tá? Eu espero que esse início de entendimento de ferida tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o que é uma ferida, sobre como olhar para a ferida, sobre como olhar para o paciente que tem ferida. Que vocês, por favor, digam para mim, entrem em contato nos comentários, me digam o que é mais interessante para vocês saberem, quais são suas dúvidas, no que eu posso ajudar, para que a gente possa chegar num bom atendimento para as pessoas que têm feridas, porque é como eu te disse, a ferida não é só no corpo, ela está na alma dessas pessoas também, na alma dessa família também. E, ao mesmo tempo, vocês encontrem uma forma de ter uma renda extra que, no meu caso, quando eu fiquei viúva e eu comecei uma clínica para tratamento de feridas, que era um sonho que eu tinha há muito tempo, para que dali eu também pudesse tirar algum sustento, eu vi que o que eu fiz para mim pode ser compartilhado para muitas pessoas. Em algum ponto, eu entendi que algumas enfermeiras se sentiam prejudicadas pela clínica, achando que o fato de eu ter colocado uma clínica faria com que elas perdessem o trabalho delas. E, na verdade, eu vejo que não. No meu entendimento, eu vejo que as feridas simples, elas têm que ser cuidadas sim, e podem ser cuidadas sim pelo técnico de enfermagem, pela enfermagem, na própria casa do paciente, é muito melhor para ele. Agora, a clínica vai ser a referência para a hora em que esse suporte em casa não estiver sendo efetivo, a hora que eu preciso de um endócrino, a hora que eu preciso de um vascular, a hora que eu preciso de um desbridamento mecânico. E, na verdade, nós somos parceiros. A clínica fica como o ponto das feridas que estão com problemas. E, ao mesmo tempo, quando a ferida fica boa, a gente indica para as pessoas, olha, pode cuidar em casa com a enfermeira tal, porque na hora que eu tenho um problema mais sério, eu preciso de um estomaterapeuta, que são as enfermeiras especializadas em feridas. Eu preciso de um vascular, eu preciso de uma nutricionista, tá? Então eu espero que possa ajudar e me digam o que vocês acharam de bom, o que acharam de ruim, e a gente vai continuar.